Vamos seguindo aí, segunda questão, exame 28, muita coisa aí pela frente aí, tranquilo? Vamos aqui dar uma rápida, um geralzão aqui na questão, vem dizendo que o Hugo, ele já vem sendo processado, é réu solto, e foi condenado pela prática de crime de apropriação indébita de majorado, ao cumprimento da pena de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, tranquilo? E 14 dias multa, sendo considerada agravante da reincidência, porque ele havia sido cometido em processado, em crime anterior, por lesão corporal dolosa, praticada no contexto da unidade familiar, tá bom? Aí vem dizendo aqui, por conta da reincidência, o magistrado aplicou o regime inicial fechado do cumprimento de pena, está lá, 33, parágrafo 2º, é reincidente do Código Penal, é reincidente mesmo com a pena menor de 4 anos, que prevê para o aberto ali, ele vai subindo até chegar no regime fechado, tá? Até aí está tranquilo. Aí destacou ainda que, apesar de Hugo estar trabalhando e cuidando de filhos menores, não poderia substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, por expressa vedação do artigo no que tange a reincidência dolosa. É realmente o artigo 44, artigo 44, inciso 2, que fala 44 fala da questão da pena de substituição de PPL por PRD, lá no inciso 2, o réu não for reincidente em crime doloso. Aí vamos verificar aqui a situação, essa é a regra geral, Mas os doutrinadores já vêm observando, já muitas vezes vêm batendo nessa tecla, que o condenado por pena aí de 1 ano e 6 meses, 1 ano, reincidente, acaba indo direto para o regime fechado por conta da agravante da reincidência, torna muito pesado, muito gravoso realmente para o condenado, para o réu. E por isso foi editada a súmula 269, súmula 269 do STJ, que fala 269, em verbos aqui. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. E aqui nós observamos que o Hugo, existem circunstâncias favoráveis, ou pelo menos nenhuma desfavoráveis contra ele, e sim favoráveis. Ele possui trabalho, emprego fixo, né? No caso consta aqui, existem filhos menores para cuidar, então isso é favorável a ele, ao caso do Hugo aqui. Então aqui pode ser colocado em regime semiaberto, já que ele estava no regime fechado, o regime menos gravoso ali seria o semiaberto em relação a essa situação aqui do Hugo, aqui, conforme a súmula 269 do STJ. Então aqui a regra geral seria que não, mas tendo em vista as circunstâncias favoráveis, aí sim o Hugo poderia fazer jus a essa situação. Então aqui está no contexto da primeira pergunta, já diante da reincidência, de acordo com a jurisprudência do STJ, e realmente tem essa súmula 269 do STJ, existe algum argumento apresentado no recurso, a busca e tal. Então, conforme nós conversamos aqui, existe sim essa condição de eles realizar o início de cumprimento de sua pena no regime semiaberto, ali previsto no artigo 33, parágrafo 2º, e a linha B, que é o semiaberto, tranquilo? Vamos aqui, continuando, aí vem a perguntinha que é B. É possível, em sede de recurso, buscar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, já que o juiz não deu essa possibilidade, não realizou a substituição? Aí nós temos que observar que pese a situação prevista lá no artigo que nós comentamos, do 44, inciso 2, que pese isso aí, que ele é reincidente e não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, mas o próprio instituto aqui, que fala a respeito da substituição, que é o artigo 44, no seu parágrafo 3º, fala que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. E aqui nós já mostramos que o Hugo tem uma situação que consta na medida socialmente recomendável. Ele trabalha, ele cuida dos filhos, é isso que sustenta os filhos dele, entendeu? É isso que chama de socialmente recomendável. E a residência, conforme aqui aconteceu aqui, conforme está no enunciado, está no contexto,
e a reincidência não se tem operado em virtude da prática do mesmo crime. E realmente não foi da prática do mesmo crime. O crime que ele tinha era questão lá até de violência doméstica e tal, e o que ele está agora respondendo, está sendo processado de apropriação indébita, lá previsto no Código Penal, né? Nada a ver com a situação específica da Lei Maria da Penha. Então, ele não é reincidente específico, conforme consta no final do parágrafo 3º do artigo 44, ele não é reincidente específico. E tendo essas condições favoráveis a ele, socialmente recomendável, conforme especifica aqui o parágrafo 3º, então sim, poderia ser substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, poderia ir para o semiaberto, estando no semiaberto, poderia ser substituída essa pena aí em relação à privativa de liberdade do semiaberto em restritiva de direito. Aí, como no caso lá, ele recebeu ali a imputação de 1 ano e 6 meses, aí temos que ir para o parágrafo 2º do próprio artigo 44, que fala o condenado igual ou inferior ao ano, não é o caso, igual ou inferior a 1 ano, aí ele é substituído a pena de multa ou por uma restritiva de direito. E o caso do Hugo aqui, superior a 1 ano, que foi 1 ano e 6 meses, em privativa de liberdade, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou 2 restritivas de direito. Então, como é o caso dele aqui, na segunda parte do parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal, pode receber uma pena restritiva de direito, substituída no caso, e multa, né, ou 2 restritivas de direito, já que a pena dele foi acima de 1 ano, no caso aqui 1 ano e 6 meses. Então, a questão muito bem trabalhada, essa questão aí no que tange a pena, a substituição de pena já caiu no exame 20, na questão 1, que fala justamente sobre essa questão de substituição de pena, privativa de liberdade e restritiva de direito. Questão muito boa, tá? Trabalhando bem com os institutos, a súmula lá, 269, não podemos esquecer não, tá bom? Então fique com Deus, fique conosco aí até os próximos encontros. Valeu!